Oi, pessoal. Tudo bom? Resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque para falar um pouquinho do jornalzinho, que a princípio o projeto vai começar no sábado, dia 3 de maio, né? Dia 3 de maio, então, é o início dos trabalhos do jornalzinho. Então, vai tá escrito, eu vou postar para vocês, não vai ficar sem não vai ficar sem o documento. Vocês vão ter o documento por escrito para poder ler e reler à vontade. E esse vídeo é só para, de repente, para ajudar como complemento desse documento que vai ser postado na segunda-feira, talvez até domingo à noite. Vamos ver. Eu acho que ajuda bastante falar um pouco, né, em vídeo. Então, assim, em linhas, de forma geral, o que a gente pretende fazer, os bolsistas do PIBID? A gente vai orientar vocês em todos os sentidos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida inicial, não se preocupe, vocês podem se perguntar, podem fazer perguntas, a gente vai ter um canal de comunicação, né, podendo ser por e-mail, né, Gmail, que a gente vai fornecer ali no documento. A princípio, vocês vão fazer entrevistas usando dois temas. Um, que é para vocês entrevistarem pessoas que moram no bairro onde vocês têm convivência, né? Vocês convivem com o pessoal ali geralmente no Pinheiro. Se alguém tem, se alguém é do bairro Agronomia, que é junto, está quase junto ao bairro Pinheiro, também dá para escolher um bairro, tá? Pessoas a serem entrevistadas, quantas? Assim, se for uma entrevista ligada que o entrevistado vai dar uma entrevista bastante longa, né, é claro que daí vocês vão pegar poucos entrevistados. Não sei quantos entrevistados, vai depender muito. Se for uma entrevista longa, pode ser um, dois, três entrevistados, dependendo da quantidade de conteúdo da entrevista. Vocês podem gravar a entrevista, depois, ao ouvir a gravação, vocês vão anotando, escrevendo exatamente com as mesmas palavras, o mesmo português e tudo. Vocês não vão ficar inventando assim, ele quis dizer isso, eu vou escrever de outro jeito, a mesma coisa. Não, porque às vezes não, fazendo isso não é uma boa reportagem, né? Então vocês vão escrever exatamente com as mesmas palavras que o entrevistado vai falar. Vocês vão, depois que vocês escreverem, vocês vão postar lá, vai estar, não se preocupe que a gente vai estar, todas as orientações vocês vão postar, vai ter prazo, prazo longo para vocês não ficarem correndo. Eu sei que vocês têm outras disciplinas que não é só a disciplina de química, mas a ideia é fazer com cuidado, com qualidade, e a quantidade vem com a qualidade. Então, a gente vai se preocupar primeiramente com a qualidade, tá, do trabalho. Então, não é para fazer nada correndo. Então, a gente quer preparar vocês, por isso que a semana a gente decidiu não fazer, não começar o jornalzinho agora, só aqueles vídeos que eu postei ali para vocês depois mandarem dúvidas para a gente. Né? Essa semana vai ser só isso. Se vai ter nota ou não, com as dúvidas que vocês fizerem, não sei, né? Não decidi ainda. Mas, a princípio, todos vão ter alguma dúvida, então vocês podem postar algumas dúvidas que vocês tiverem perguntar naqueles vídeos. Como eu disse, o que eu estou falando agora é só para um complemento geral do que vai ser semana que vem. Bom, como eu estava dizendo, pessoal, a princípio, se a gente não mudar de ideia, vão ser dois temas de entrevista. Vocês vão escolher entre fazer entrevistas relacionadas ao lixo sólido, podendo ser lixo jogado no chão, no bairro onde vocês moram, né? Aí vocês vão entrevistar pessoas para perguntas, como, por exemplo,
como é que está a limpeza das ruas da sua rua, né? Perguntas desse tipo. Assim. Vocês vão elaborar as perguntas e vocês vão fazer as perguntas e anotar tudo direitinho, como eu falei. Então, as perguntas vocês vão elaborar. Então, vocês vão ter 2 temas. Um do lixo, de lixo jogado nas ruas, lixões, né? E o outro é sobre água poluída. Pode ser na água do esgoto, pode ser na água que se bebe, falta de água no bairro, se for bairro Pinheiro, né? A falta de água que existe, que eu sei que eu ouço falar que todos os anos tem uma reportagem sobre isso. Tratamento da água, como é que é, o esgoto, né? Como é que está a água, se ela está adequada para beber ou não, né? Tudo relacionado à água, né? A água que se é tratada ou não, e tudo mais, né? Vocês vão escolher sobre a água, poluição da água, ou sobre os lixos secos. Vocês vão escolher um dos 2 temas. A ideia, a princípio, são esses 2 temas. Eu estou achando pouco. Assim, a gente está pensando, eu estou pensando, pelo menos vou falar com o resto do pessoal, de ter um terceiro e um quarto tema, além desses 2, né, do lixo seco e da água. De repente, problemas de asfaltamento, que aí é relacionado à química, tá? Asfalto tem a composição química do asfalto, que vem do petróleo. Problemas de asfaltamento. Ou sei lá, problemas urbanísticos que tem no bairro de vocês relacionados à química. Tem que ter uma relação com a química. Na verdade, tudo se relaciona. Né? Mas tentem ver se realmente vocês conseguem, porque depois das entrevistas, nós vamos dar novas orientações com outros prazos e tudo mais, de pesquisa, para também ser complementado com a entrevista de vocês. Mas, a princípio, na semana que vem, a gente vai falar, a gente vai se focar, mas a gente vai preparar vocês para a entrevista. Então, vai ser em grupos de 5, a princípio, tá? Façam com calma, a gente vai tirando as dúvidas aos pouquinhos. Se vocês não entenderem alguma coisa, façam perguntas essa semana. Se vocês não entenderem a semana que vem, quando começar o projeto, façam perguntas ao longo da semana que vem, que vai dar tudo certo. A gente vai dar bastante prazo para vocês. Outra coisa, o jornalista, o repórter, ele não faz trabalhos emitindo opiniões próprias. Por exemplo, se vocês fizerem uma entrevista sobre o esgoto, e vocês começarem a concordar com o entrevistado ou não, se começarem a dizer, mas se durante a entrevista vocês emitirem opiniões como o fulano disse que o tratamento de esgoto do nosso bairro está bom, mas na verdade eu vi um probleminha ali que ele que não condiz com a verdade. Então, vocês não, o repórter, ele não pode emitir opinião. O que ele pode fazer é tirar uma foto dali, né, para ver se condiz ou não com a realidade, né? Isso sim, mas assim, emitir opinião vocês têm que ser fiéis ao que o entrevistado falar. Se ele estiver falando uma barbaridade, paciência, né? Aí depois, quando tiver como eu disse, o leitor, que é quem vai ler, que tem que emitir um senso, ele tem que ter um senso crítico, tá? Mas depois das entrevistas, vai ter uma abertura para colunas. Aí nas colunas aí pode se emitir opiniões, mas a reportagem não. Então, vou dar outro exemplo. No campo da política, que não é o que a gente vai fazer. O repórter vai falar se gosta do presidente Bolsonaro ou não. Né? Não, quem tem que falar isso aí é o entrevistado. O repórter não tem que falar isso aí, o jornalista. O repórter vai falar se o Lula é inocente ou não. Não. Se ele vai entrevistar um juiz, né, um desembargador, sei lá, aí o entrevistado, que é o juiz ou desembargador, pode, mas o repórter não. Ele tem que ser fiel, tem que escrever tudo exatamente o que ele está dizendo, saber fazer as perguntas certas, o repórter pode até fazer algumas perguntas que sejam constrangedoras para o entrevistado. Faz parte do trabalho. O entrevistado é que tem que entender que aquele é o trabalho do repórter. Mas o repórter
Jornalista, bom jornalista, não emite opinião. Só quando ele não está fazendo uma reportagem, e ele pode emitir uma opinião, mas aí não é uma reportagem. Pode, como eu acabei de dizer, é uma coluna para o jornal que ele pode emitir opinião. Dentro do próprio jornal, ele pode emitir opinião. Mas na hora de uma reportagem, ele não pode. Pelo menos, a princípio, o que eu entendo de jornalismo, não. Tá, pessoal? Então, vocês, assim, ó, se vocês fizerem perguntas, vou dar um exemplo, outro exemplo, né, voltando para o nosso tema, que é lixo, né, ou água não tratada, por exemplo. Se vocês perguntarem, o que vocês acham, o que você acha, o entrevistador pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser parente, né? Como eu acabei de dizer, em grupo de 5. Vocês vão dividir tarefas, uns vão escrever, outros vão fazer entrevista com um ou dois entrevistados, outro vai editar, outro vai fazer correção do português, que eu e os PIBidianos vamos fazer revisões finais de português também. Mas voltando, se a pergunta for, por exemplo, o que você acha, uma das perguntas, o que você acha da limpeza da sua rua? E o entrevistado disser, a limpeza é boa. Né? E aí outra pergunta, você acha que tem que melhorar alguma coisa? E ele responder, não. E se ele responder só isso, então, assim, não é o ideal, pessoal. O ideal é que tenha um texto mais detalhado, que tenha um pensamento sendo construído durante a entrevista. Não com respostas tão curtas assim. Vocês podem, por exemplo, fazer uma pergunta, ele vai respondendo, e em cima da resposta deles, vocês podem elaborar uma segunda pergunta, conforme o que ele responder em relação à primeira pergunta. Vocês podem elaborar uma segunda pergunta. Né? Aí vocês vão ver se é relevante. Aí, se ele responder muito pouco, vocês podem fazer perguntas para que ele continue falando, para não ficar uma entrevista muito curta, com respostas muito curtas. Porque se vocês pegarem uma reportagem como aquela dos vídeos que eu postei ali, vocês vão ver que há uma profundidade nas questões que são levantadas na reportagem. Então, respostas muito curtas ali no jornal vai ficar muito fragmentado e muito, digamos, inadequado para um jornal. Tem que ter uma linha de pensamento que tenha uma continuidade. Né? Bom, são coisas assim que vocês vão aprendendo aos poucos. Se vocês fizerem uma entrevista com respostas muito curtas, né, a gente vai até pedir para vocês elaborarem de novo. Tá, claro que não precisa ser longa demais, né? Tem que ter dentro de digamos assim, tem que ter uma medida, né? Não é se alongar demais também, mas também não pode ser curto demais. Tem que ter uma medida certa que é de um jornal. Né? Tá, pessoal? E daí se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa sair errada, a gente vai dar um prazo maior para vocês refazerem. Não se preocupe que a gente não vai deixar vocês na mão, tá? Isso vai ser editado depois. Outras explicações vão vir com o documento por escrito na segunda-feira que vem. Tá, pessoal? Então, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Um abraço para vocês. Até mais, tá? Tchau.